Salve, salve galera, muito boa tarde a todos. Quarta-feira, dia 30 de abril de 2025, no Esporte Cultura de hoje, o Paysandu em jogo decisivo na Copa do Brasil. É uma questão de tempo, de sorte e de trabalho. O Clube do Remo anunciou uma das revelações do Parazão Bampará 2025. Espero ser muito feliz aqui e poder ajudar meus companheiros. E a modalidade eSports ganhando destaque no estado do Pará. Isso e muito mais agora no Esporte Cultura. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Esporte Cultura. Lembrando, como sempre, participe do programa conosco no nosso número de WhatsApp que está aparecendo aí na tela. Hoje, eu costumo falar de dupla de ataque, mas no programa de hoje é dupla de defesa, né? A dupla de defesa é Clemar. O Cleven Pena, boa tarde, Cleven. Boa tarde, Matheus. Boa tarde a todos os nossos telespectadores aí da TV Cultura. E o Marquinhos Belém, boa tarde, Marquinhos. Boa tarde, Matheus. Olha, Matheus, eu não gostava de ficar só marcando não, viu? Eu ia me embora. Pode lateral só aparece mais no ataque do que só se defendendo. Pode avançar que eu vou fazer a tua cobertura. Pronto, tá tudo em casa. Hoje, o Papão tem pela frente um grande desafio na terceira fase da Copa do Brasil. O Papão é o único representante paraense na competição e o Bahia é o adversário, que é um velho conhecido do time bicolor. E pensando na preparação para o jogo, a Vitória Monteiro trouxe uma reportagem especial para a gente. Bora ouvir. Não tem como negar que Paysandu e Bahia vivem momentos bem diferentes no futebol. O bicolor paraense disputa a Série B e, em campanha junto ao torcedor, ainda batalha para se estruturar, como a construção do centro de treinamento Raul Aguilera. O objetivo é voltar à Série A. O Bahia já está lá e esse ano também disputa a Libertadores. Inaugurou o CT em 2020 e a recente aquisição por parte de um grupo estrangeiro faz a equipe baiana ter um dos maiores poderes de investimento do futebol nacional. Favoritismo em campo, respeito máximo fora dele. É uma equipe que merece respeito, tem uma torcida de peso, tem a tradição norte-nordeste aí desse confronto já. Está numa Série B com um investimento, com bons jogadores até que já trabalharam comigo no Fortaleza, em outros times. É um confronto complicado, difícil, vamos ter que ter bastante energia para sobreviver a mais esse confronto em menos de 72 horas. Esse respeito todo do técnico Rogério Ceni do Bahia tem lugar de fala. É que ele não tem boas lembranças de enfrentar o Paysandu no Mangueirão, quando ainda era jogador. Em 2003, o então goleiro do São Paulo saiu de campo goleado por 5-2 no Campeonato Brasileiro da Série A. Um ano depois, um novo tropeço. Dessa vez por 1-0. Em 2005, ele até balançou as redes para o tricolor, mas não saiu com nada além de um empate em 2-2. 3 jogos, 1 empate, 2 derrotas, 8 gols sofridos. Se o retrospecto de Rogério Ceni contra o Paysandu em Belém favorece os bicolores, o histórico da equipe paraense diante do Bahia pela Copa do Brasil aponta equilíbrio. Esse confronto já aconteceu 2 vezes. Em 2011, deu Bahia, 0-0 no jogo de ida em Belém e 2-1 para a equipe baiana em Salvador. Já em 2015, deu Paysandu. A derrota por 2-0 no jogo da volta não foi suficiente para reverter os 3-0 que o Papão fez na ida. E hoje, no estádio do Mangueirão, paraenses e baianos partem para o terceiro capítulo dessa história, que segue no dia 21 de maio. E para o bicolor, a promessa é de dias melhores. É uma questão de tempo, de sorte e de trabalho. O trabalho é o mais importante. Nós trabalhamos todos os dias e sempre queremos mais para poder ganar por Serie B y por salir del fondo de la tabla, que no nos merecemos estar ahí. Pero sí, tiene que ver un poco de todo, con la suerte, la pelota no está entrando, pero cuando entre se va a abrir el arco y vamos a poder hacer muchos goles y ganar muchos más puntos. Paysandu e Bahia, que como foi mencionado na reportagem, se reencontram na Copa do Brasil depois de 10 anos e o último confronto entre os dois ocorreu na Série B de 2016. O Paysandu ganhou 2-1 no Mangueirão, gols do Thiago Luiz e do Leandro Cearense naquela ocasião, mas agora os dois se reencontram em contextos muito diferentes. O Bahia já estabilizado na Série A, inclusive tendo projeção internacional, diante do Paysandu, que retornou recentemente à Série B e tenta estabilizar agora na segunda divisão, Cleven. Olha, Matheus, são realidades completamente diferentes, né? Mas a gente vê aí a matéria da Vitória Monteiro muito bem elaborada, que fala desse retrospecto
que acaba deixando a gente animado para esse jogo de hoje, né? Mas o Bahia que, voltando para a realidade de hoje, como você falou, com uma projeção internacional, que está na SAF do Grupo City, Rogério Ceni já tem um padrão, um estilo de jogo. O Bahia que hoje faz o seu 32º jogo na temporada, em 5 competições, é o time que mais jogou. Então por isso vem com um time alternativo para o jogo de hoje, o que reacende mais ainda a nossa esperança. Agora é um time que joga com 70% de aproveitamento em posse de bola e sempre no campo do adversário, mas a gente acredita assim que o Paysandu consiga aí fazer um bom jogo e, de acordo com esse retrospecto, que o Papão possa sair com resultado positivo. Marquinhos, nos últimos jogos, do Operário para cá, o Paysandu tem adotado uma postura um pouco mais defensiva nas partidas que tem jogado fora de casa. Foi assim contra o Operário, foi assim também contra o Goiás na partida de volta na Copa Verde. Hoje, contra o Bahia, levando em consideração que o Paysandu vai jogar contra o time da Série A, acreditas que o Paysandu vai entrar também com uma postura um pouco mais defensiva ou pelo fato de jogar em casa não? Vai tentar encarar o Bahia de um pouco de igual para igual? Olha, Matheus, na minha opinião, eu acredito que o Paysandu ele vai ter que estar muito bem organizado defensivamente, independente do modelo que você vai imprimir para essa partida, né? Se você vai ser um time proativo, se você vai ser um time reativo, o Paysandu sempre ele vai ter que estar organizado porque se trata do Bahia, né? Onde tem muitos jogadores de qualidade, onde lá está o Ceni desde 2023, que salvou, né, o rebaixamento do Bahia naquela ocasião. Enfim, tem todo um padrão de jogo, uma equipe muito qualificada, mas é aquilo. Eu vou falar aquilo que eu falei também naquele primeiro jogo pela Copa Verde contra o Goiás. O mais importante é o Paysandu conseguir, né, uma vitória, nem que seja uma vitória simples, para levar essa vantagem para o jogo da volta. E para o jogo de logo mais, o técnico Luizinho Lopes enfrenta desafios com lesões no Papão. No último domingo, o volante Ramon Martins deixou o gramado com uma lesão na posterior da coxa. O jogador já iniciou o tratamento, mas não poderá atuar na partida contra o Bahia. Além dele, o zagueiro Quintana também está fora devido a um estiramento na coxa que foi adquirida no jogo contra o Operário, a mesma lesão que sofreu no ano passado. E o volante André Lima está se recuperando de uma entorse no joelho e está fora da partida de hoje também, mas com previsão de retorno para as próximas rodadas da Série B. Edinho está afastado desde a temporada passada, o retorno está previsto para junho. E Kevin continua no DM devido a uma lesão ligamentar no joelho e sem previsão de retorno. Acreditas que a escalação do Paysandu, Clevin, vai ser mais ou menos parecida com a que foi no jogo contra o CRB, com a diferença de um outro volante entrando no lugar do Martins? Com certeza, eu acho que o Luizinho Lopes vai utilizar praticamente a mesma onzena que ele teve contra o CRB, né? O Martins, que é um cara polivalente dele ali no setor defensivo, sim, atua como zagueiro, atua também como volante. Eu acho que o Dudu Vieira continua no time titular, mesmo com o retorno do André Lima. E o Benítez no ataque, o Nicolas começa no banco. Eu acredito que ele não vai fazer muita alteração, não. Dos jogadores que o Paysandu não vai ter hoje, o Marquinho, o Martins é hoje o que faz mais falta, levando em consideração justamente o papel defensivo que ele faz, seja jogando como zagueiro, seja jogando como volante? Sem dúvida, né? Até porque tem a questão do entrosamento, né? Um jogador muito seguro, de muita imposição física, né? Um jogador de muita pegada, né? Que dá proteção para o zagueiro e também faz a cobertura dos laterais. Cobertura essa que foi por conta dessa cobertura que ele foi fazendo na costa do Edilson, que ele acaba sentindo ali, né, essa contratura muscular e por azar, ainda nesse lance, acaba saindo o gol da equipe do CRB, né? Mas é um jogador que com certeza vai fazer falta, mas o Paysandu ele tem jogador também para substituir nessa posição. Esperamos que possa render e fazer o que ele vem fazendo. Jogo que vai rolar às 9h30 da noite lá no Mangueirão. E o Paysandu definiu data para o retorno dos jogos na Curuzu. O retorno do time bicolor à sua casa deve ocorrer no dia 18 de maio, no jogo contra o Goiás, pela 8ª rodada da Série B. A restauração do gramado foi em tempo avançado, o que adiantou o retorno da equipe, além das melhorias nas dependências do estádio, como prometido anteriormente pelo presidente Roger Aguilera. Uma das principais mudanças é o aumento no número de banheiros femininos, público que é cada vez maior no estádio da Curuzu. Inclusive, o Paysandu tem feito promoções para as mulheres nos últimos jogos, ou seja, mais mulheres estão indo para as partidas do Paysandu, então é importante também que haja esse tipo de movimento do clube para as mulheres e o Paysandu, enfim, tendo a Curuzu de volta, Clevin. Importante, Matheus, que incentiva mais ainda, né? Apesar das mulheres, elas têm participado bastante dos jogos do Paysandu, no futebol em si, no Brasil todo, né? E com o retorno do Paysandu aí a Curuzu, os cofres do Papão vai gostar, né, Marquinhos? Porque é caro jogar no Mangueirão. Por outro lado, é um estádio menor, com um público menor, né? E o Mangueirão vai receber, claro, quando houver um jogo um jogo maior, que precisa ter um público maior, óbvio.
no Mangueirão, mas o Paysandu volta para Curuzu, a sua casa, gramado completamente restaurado aí para receber os Jogos do Papão na Série B, como disse o presidente do clube, né? O Paysandu precisa aí guardar um pouco o cofre dele e a Curuzu vai chegar em um bom momento, já que o Mangueirão é caro, né, para se jogar hoje. Inclusive, o último jogo do Paysandu na Curuzu foi no dia 13 de fevereiro, 0-0 contra o Manaus, na Copa Verde. De lá para cá, o estádio passou por esse período de reforma. E as imagens que vocês estão acompanhando aí são justamente de momentos que o Paysandu promoveu essa atividade na Curuzu. O estádio não está mais assim, tá, galera? O estádio já está num estágio mais avançado de restauração, 80% pronto e apto para receber o Paysandu no dia 18 de maio contra o Goiás. Marquinho, o Paysandu que na temporada passada, por exemplo, utilizou o Mangueirão na Série B apenas nos jogos contra o Santos e contra o Vila Nova, pelo que eu lembro agora. Isso, exatamente. Então, para isso é muito importante, né? Você ter a sua casa novamente toda estruturada, né? Um bom gramado, a estrutura também para o torcedor, principalmente desse público feminino aí, como a gente está vendo, esse aumento, né, de banheiros para as mulheres. Então, é muito importante para a gente ver a torcida um pouco mais em cima, né? Para que isso aí sirva de positivo para o Paysandu, né? Para fazer dessa Curuzu um caldeirão, para ser positivo, para ele conseguir dar essa virada aí dentro da Série B. Marquinhos, tu falou uma coisa interessante em relação ao alçapão, essa galera em cima dos jogadores. Hoje em dia, tu acha que isso ajuda mesmo ou não? Naquela época, na tua época que tu jogava aqui no Remo, jogou também no Paysandu, a gente sentia que os jogadores iam junto com a torcida em Baianão, em Curuzu. Hoje a gente não vê mais isso, parece que a perna treme deles lá. Para mim, naquela nossa geração, era sempre combustível, né? Pra gente essa questão do estádio lotado, né? E já não era lotado só no dia de jogo, dia de treino também a gente já sentia essa atmosfera, entendeu? Mas eu sou muito otimista, eu espero que os jogadores possam aproveitar, entendeu? Esse fanatismo, né? Levar como positivo, né? Essa presença da torcida, porque aquilo vai depender muito da postura, daquilo que eles vêm fazendo dentro de campo, para justamente receber mais ainda esse apoio das arquibancadas. Agora a gente traz o resultado dos jogos de ida da terceira fase da Copa do Brasil, que começou ontem. No Beira-Rio, o Internacional recebeu o Maracanã do Ceará e venceu por 1-0, gol de Gustavo Prado de pênalti. Em Pernambuco, Fortaleza ficou no empate com o Retrô, 1-1. E fora de casa, o Atlético Mineiro passou o sufoco, mas também empatou 2-2 contra o Maringá. No Maracanã, o Fluminense recebeu a Aparecidense e venceu por 1-0, o gol marcado pelo Queno. Já no Morumbis, o São Paulo derrotou o Náutico de virada por 2-1, com 2 gols do Luciano. Vale ressaltar que hoje tem mais 5 jogos além de Paysandu e Bahia. Botafogo e Capital do Distrito Federal, Ceará e Palmeiras, Novo Horizontino contra o Corinthians, CSA contra o Grêmio, jogos da terceira fase da Copa do Brasil. E a Federação Paraense de Futebol realizou uma reunião com representantes de Remo e Paysandu para alinhar detalhes da grande final do Parazão Bampará 2025. O Remo foi representado por Marcelo de Jesus, supervisor de futebol do clube, e o Papão foi representado por Felipe Albuquerque, executivo de futebol do Papão. Durante a reunião, foram debatidos pontos cruciais para a organização dos 2 confrontos da final do Parazão, que será na próxima semana. Além disso, foi confirmado o uso do árbitro de vídeo, o VAR, sob responsabilidade da Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, nas 2 partidas da decisão. A reunião foi conduzida pelo diretor de competições da FPF, Delfídio, que falou sobre o encontro. Bora ouvir. Tivemos uma reunião muito proveitosa com os 2 clubes finalistas do Parazão Bampará 2025. Foi uma reunião de coordenação da grande final dos jogos que vão acontecer no dia 7 e no dia 11 de maio. Nessa reunião, definimos temas a respeito do posicionamento das equipes, da parte do vestiário, do banco de reserva, da área de aquecimento dos 2 jogos, dos uniformes que serão usados pelas equipes, pelo uso das bolas múltiplas, né, de reposição das bolas múltiplas que será usado nas grandes finais, entre outros temas. Remo e Paysandu que se enfrentam nos dias 7 e 11 de maio, final do Parazão Bampará, com essa situação do VAR, que agora vai ser comandado pela Confederação Brasileira de Futebol. Lembrando que no ano passado houve intervenção do VAR na final do Campeonato Paraense em relação a expulsões, mas geralmente nesses clássicos de Remo e Paysandu o VAR não tem sido tão utilizado assim, embora esteja lá, Clevin. E a decisão agora, né, Matheus? São 2 jogos importantes, 2 equipes aí já na Série B do Campeonato Brasileiro, já com um nível elevado em relação à fase anterior do Campeonato Paraense, né? E o detalhe que eu achei interessante também, essa mudança do VAR Light
para o VAR da CBF agora, com toda a responsabilidade da CBF. A gente vai ter as linhas traçadas, se for necessário. O árbitro não vai ser preciso mais ser chamado em caso de impedimento, diferente do VAR Light. Né? Isso com certeza vai contribuir bastante no clássico, questão das múltiplas das bolas, né? Que começou na Premier League, agora o Brasileirão adotou isso e o Parazão também nesses 2 jogos das finais. E para quem está por fora dessa novidade, eles colocam tipo um suporte em pontos estratégicos, um cone, pontos estratégicos do campo, porque aí o jogador já pega a bola logo lá. Não existe necessidade, por exemplo, do Gandula dar a bola. Só tem que repor a bola no local. Exatamente, isso só tem que colocar lá e isso aumenta a dinâmica do jogo, a velocidade do jogo. Sem dúvida. Então, isso vai ser também colocado na final do Campeonato Paraense, Marquinho. E de que forma, você que tem mais contato com jogadores também, de que forma esse tipo de alternativa e também um VAR oferece um pouco mais de comodidade e de segurança para os jogadores dentro de campo? Na verdade fica interessante, ainda mais eu que era lateral direito, sim, né? A gente tem que estar pegando... Ainda é. Nas peladas, né? Então, a gente, então pelo menos, tipo assim, o jogador já está ciente onde ele tem que ir buscar a bola. Diferente que, às vezes, o Gandula está por trás das placas de anúncio e tudo, aí ele fica ali, né, procurando. Então, agora ele já sabe onde se direcionar. Isso aí dá mais velocidade, né, para a partida. E a questão do VAR é aquilo, né? A CBF destinou isso aí, não vai ser pago, né, pela federação, isso não é algo pago, é um brinde que a CBF está dando para todas as federações que vai... tipo assim, ter essas finais aí nos seus campeonatos, enfim, a CBF ela está cedendo aí essa questão do VAR, que traz também muita segurança, principalmente se tratando de uma decisão. E como a gente falou ontem aqui no Esporte Cultura, São Raimundo anunciou Robson Melo como comandante para a disputa da Série A2 do Campeonato Paraense. O treinador foi um dos destaques do Campeonato Paraense deste ano, com uma campanha impecável na primeira fase, à frente do Bragantino. E o técnico falou sobre a chegada ao Pantera Santareno e também sobre a expectativa para essa temporada. Bora ouvir. Fala, torcedor aurinegro. Muito honrado pelo convite desse campeão brasileiro do estado. Defender as cores aurinegras, para mim e para minha família, vai ser uma satisfação. Espero que junto com o torcedor e junto com essa gestão, a gente possa fazer um time competitivo, um time forte e que brigue pelas causas do Pantera Santareno, de uma torcida fantástica, apaixonante, é a maior do Oeste. A gente possa, cada coração aurinegro, rumar juntos numa só caminhada, que é a volta à elite do estadual e figurar entre os grandes do estado. Conto com o teu apoio, torcedor, que Deus abençoe. São Raimundo que tenta voltar à elite do futebol paraense desde 2018, 2019, campeão da Série D do Campeonato Brasileiro e que escolheu o Robson Melo, exatamente, o primeiro campeão da história da 4ª divisão, até então o único do Pará, que foi campeão da 4ª divisão. Contratou o Robson Melo, que fez uma campanha muito boa com o Bragantino no Campeonato Paraense, apenas uma derrota na temporada. Robson Melo que... o Rob Gol, né? Na época de futsal, sim, a gente chamava ele de Rob Gol, lá que jogava na UFRA, fazia gol. A antiga FICAP, o Marquinhos sabe como é aquela época do... É o Mister. Agora como treinador é Mister. Bastante rodado já no futebol paraense, né? Como treinador. Esse time de Santarém, Matheus, a principal dificuldade deles tá longe da torcida, cara. Eu acho que eles sempre jogaram perto ali do seu torcedor, São Francisco, São Raimundo, agora o Tapajós, né? Então são times que não dependem em si, mas ajudava muito eles no Campeonato Paraense, o torcedor santareno lá no Barbalhão, né? Então eu acredito que ele vai fazer sim um bom trabalho à frente da Pantera. O Robson Melo, que nessa temporada disputou 11 jogos como treinador do Bragantino, com 6 vitórias, 4 empates e apenas uma derrota, como eu mencionei, que foi na primeira rodada do Campeonato Paraense. Depois, o Bragantino acabou encontrando um águia pelo meio do caminho, porque perdeu nos pênaltis tanto do Campeonato Paraense como na Copa Grão-Pará. Chegou como favorito, né, o Bragantino? Você falar, né, Matheus, que o trabalho dele antes foi pelo Paragominas, ele bate na trave, né, porque o Capitão Poço acaba subindo, né, de divisão. O Robson Melo é um grande conhecedor do futebol paraense, né? Enfim, foi uma bela contratação. Esperamos que ele possa, né, realmente montar um elenco bem competitivo para fazer voltar aí a equipe do São Raimundo aí de Santarém, que com certeza vem fazendo muita falta para o futebol paraense, principalmente para o seu torcedor da região. Agora a gente fala da Tuna Luso brasileira, que segue com 100% de aproveitamento na Série D do Campeonato Brasileiro. E o atacante Jaime celebra a boa fase com a Águia do Souza. O jogador foi o autor de 2 gols dos 4 na virada contra o Trem do Amapá. Já são 5 gols marcados neste ano defendendo a Lusa. E o Jaime falou sobre como esse rendimento tem o ajudado com a camisa da Tuna neste ano. Bora ouvir. Estou bastante feliz, né, com o início da temporada aí.
podendo ajudar a equipe da Tuna com alguns gols. Isso é importante para atacante. A diferença eu estou procurando melhorar meu trabalho dia a dia, as finalizações, o que a comissão pede para mim poder fazer, para mim poder ajudar. Então, estou sendo feliz aí nos trabalhos, então está resultando aí nos gols e nos jogos, isso é muito importante. A Tuna volta a campo no próximo sábado contra o Manauara no estádio da Conina, em Manaus, pela terceira rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. Final de primeiro tempo aqui no Esporte Cultura. Na volta a gente fala sobre remo e muito mais. Não sai daí. Estamos de volta com o Esporte Cultura. A gente começa o segundo bloco falando sobre o remo. Porque no lado do Antônio Baena teve apresentação ontem e mais uma aposta do remo em jogadores que se destacaram no Campeonato Paraense. Bora conferir na reportagem do Renan Mello. Dioguinho, Paulinho Curuá, o volante Arthur e uma semelhança. Todos esses jogadores foram contratados pelo Clube do Remo após o destaque em edições do Parazão Bampará. E mais uma vez, o time azulino traz um jogador nesse contexto. É o atacante PH Gama. Ele chega ao Leão após se destacar no Parazão Bampará 2025, defendendo Santa Rosa. Quero agradecer a Deus, que sem ele na minha vida, eu acho que nada disso seria possível. É uma oportunidade única, eu levo como uma oportunidade da minha vida, é uma oportunidade que o Remo abriu as portas para mim. Espero ser muito feliz aqui, poder ajudar meus companheiros. Nos treinos todo dia eu me dedico muito, para quando eu tiver a oportunidade poder dar sempre o melhor e poder ajudar o Remo em todos os objetivos do clube. PH tem 23 anos, iniciou a carreira em 2020 no Pinheirense e até 2022 passou por Carajás, Capitão Poço, Caeté, Oratório e Amazônia Independente. Até chegar ao Leão, ele chegou a pensar em desistir em 2023, mas o atacante azulino recebeu proposta do São Francisco e por lá também se destacou. Eu em 2023 quase largo, pensei em parar antes de eu ir para São Francisco, onde eu tive uma boa passagem, consegui me destacar. Foi um momento muito difícil para mim, mas entreguei nas mãos de Deus, pedi sempre para ele direcionamento, ele sempre foi lá e sempre me abençoou e graças a Deus fui para São Francisco, fui feliz. No São Francisco eu consegui ir para o Cametá, no Cametá me destaquei na Série D, aí vim para o Santa Rosa, aí no Santa Rosa consegui fazer um campeonato excelente até chegar no Remo. O Remo tem 9 atacantes no elenco, uma posição muito disputada, mas PH Gama chega ao Leão quando o time não vai poder contar com um desses jogadores. Maxwell se lesionou no jogo contra o Criciúma e vai ficar fora por 3 meses. Pinta a oportunidade para PH. E ele garante estar preparado caso Daniel Paulista opte por ele. Em relação ao Max, a gente fica triste porque é um excelente profissional. O jeito que ele se machucou, vai ter que ficar 3 meses parado. Acho que ninguém queria isso pro grupo porque todo mundo é importante. Agora é esperar a oportunidade, Como eu falei, eu tô aqui, estou trabalhando forte e quando o professor optar por mim, eu estarei preparado para dar o meu melhor. PH, que disputou 10 jogos com a camisa do Santa Rosa na temporada, marcou 2 gols, foi o artilheiro do time em 2025. Cleven, ele já tem 25 anos e estava tendo uma conversa, inclusive, com o Arlen, nosso companheiro aqui do Esporte Cultura, falando um pouco sobre a maturação do jogador paraense, que geralmente, em função das poucas experiências em categorias de base, em jogos aqui das categorias de base, os jogadores paraenses conseguem adquirir uma certa maturidade mais ou menos nessa idade, entre 25 e 26 anos. O PH chegou nesse momento de dar um salto a mais com a camisa do Remo? Com certeza, como ele disse aí, Matheus, essa é a oportunidade da vida dele, que o Remo está dando. Ele tem sido relacionado nos jogos, com alguns jogos sim, outros jogos não, E é bom a gente ver Remo e Paysandu trazendo esses jogadores que se destacam no Parazão, que são jogadores mais baratos e que se destacam e que podem, o Remo e o Paysandu podem até utilizar
para vender, para ganhar dinheiro em cima desses jogadores também, né? E o PH, apesar de ter 25 anos, acredito que o Daniel Paulista vai dar uma oportunidade para ele na hora certa. Infelizmente teve a lesão ainda do Maxwell, né? Que ele provavelmente deve fazer a sua estreia com a camisa do Remo. Não sei se ele não pode jogar o Parazão, né? Que jogou pelo Santa Rosa, mas está apto aí para jogar a Série B. E Marquinho, levando em consideração a composição de ataque do Remo, os jogadores que o Remo tem no setor ofensivo, tu pensas que o PH entra para ser titular, que vai ganhar oportunidade na sequência do campeonato, ou é um jogador para hoje, no máximo, compor elenco? Não, na verdade, Matheus, eu vejo que com essa situação do Maxwell, né, aumenta aí a chance do PH ele ganhar uma oportunidade na equipe, e aí vai dele. Entendeu? Também passei por isso, né, como atleta, né, você sair de um time pequeno e ir para um time grande, você sabe que a concorrência é muito grande, vem muitos jogadores de fora, de muita qualidade, e aí você vai aprendendo a cada treino, a cada jogo. E a confiança também, né, Marcos? Sem dúvida nenhuma, né? Então, mas a gente sabe que é a oportunidade da vida desse jogador, principalmente quando é prata da casa, né? Então, eu acredito que ele está se preparando bem para aproveitar essa oportunidade e ajudar, né? Como um atacante ali de beirada, que a gente sabe que é o forte dele, aquele jogador do 1 para 1, muito agressivo, e o Daniel Paulista gosta, né? A gente vê o Adailton entrando bastante e tudo, então, às vezes, nem sempre o futebol é aquela cartilha. Cada jogo é um jogo e não precisa você estar repetindo toda vez aquele jogador entrando. Então, pegar pode ser esse jogador que, às vezes, possa entrar também como atacante de beirada aí, aos poucos. O Remo volta a campo no próximo sábado contra o Amazonas pela 6ª rodada da Série B e PH Gama vive a expectativa de fazer a estreia com a camisa do Leão. Agora a gente fala de Liga dos Campeões da Europa, porque ontem o Paris Saint-Germain venceu o Arsenal por 1-0 lá na Inglaterra. A Assembleia Legislativa do Estado reconheceu a modalidade e-sports como prática esportiva. O projeto de lei incentiva a profissionalização dos jogos eletrônicos no estado do Pará. Bora conferir uma reportagem especial da Jordana Krumpanzer. Calma, tem ult, agacha o Tô sem bala, Fala o backstage aqui, Estados Unidos, China, Canadá, Reino Unido, Coreia do Sul e agora o Brasil. Todos estes países despontam como grandes potências no consumo e desenvolvimento dos esportes eletrônicos. O mundo gamer permite diversão e entretenimento através da tela. E o desenvolvimento da modalidade foi meteórico, sendo considerado hoje uma das profissões do futuro por jovens e adolescentes. Nem todo mundo tem computador, então, tem a parte do dinheiro, que a gente, basicamente eu tenho que, conseguir R$25, porque é R$25 o corujão, praticamente 12 em 2 dias, que é o tempo de treino, conseguir para estar junto com os meninos e na parte competitiva tá bem. Porque se a pessoa não treina, óbvio que ela não vai se destacar, né? Então sempre tem que ter essa constância e por não ter um PC, infelizmente, acaba prejudicando muito. Mas a gente sempre tenta dar um jeito, tenta dar o melhor para que no futuro venha dar frutos, né, ao nosso esforço. Um exemplo disso é o Buba, jogador que virou destaque paraense no chamado e-sport. Eu consegui ter uma visibilidade melhor dentro do Valorant, em específico pelo último campeonato que teve. Eu sempre joguei de Lan House, então sempre quando era um sábado, domingo, assim, às vezes um corujão de madrugada, que o corujão é a madrugada toda, né? Eu conseguia jogar e conseguia ficar entre os elos altos, entendeu? Por mais que eu não tivesse PC, eu conseguia pegar Radiante, que é o último elo do jogo, eu conseguia me destacar diante de muitas pessoas que tinham. Às vezes eu até me indignava, dentro do jogo, falando com as pessoas, falando, tu tem tudo, tu tem basicamente tudo e tu não consegue, dar um melhor, sabe, dar aquele gás a mais. Apesar das dificuldades, ele segue dedicado em busca pela profissão, que parece ter possibilidades infinitas de crescimento. Aqui no estado do Pará tem muitos talentos. Eu não sou algo, absurdamente, tem muitos meninos, os garotos são muito bons. Se conseguir tiver uma Liga Norte ou algo aqui do estado, destacando os meninos, dando oportunidade para os meninos se destacarem, aquela competição, ao ponto de org, ajudar a gente a conseguir o nosso espaço, a conseguir destacar o Valorant dentro do estado do Pará, a gente vai conseguir e a gente vai vencer. Com a arrecadação de mais de R$2 bilhões por ano, a modalidade colocou o Brasil como a maior potência da América Latina e a segunda maior sul global, perdendo apenas para a Coreia do Sul.
E para seguir desenvolvendo o esporte no Pará e auxiliando na formação de novos atletas, o governo do estado abriu as portas deste universo através da Arena Gamer, localizada no estádio do Mangueirão. Celebrando o futuro e entendendo que o mercado gamer tem participação cada vez maior no mercado de trabalho, com a criação de competições, preparadores, técnicos e psicólogos para os times, que arrecadam premiações milionárias em competições internacionais. A Arena Gamer traz a inclusão de jogadores paraenses para o cenário nacional. Apito final no Esporte Cultura. Obrigado, Cleven. Obrigado, Marquinho. E a todos que nos acompanharam até agora. Você fica com Ciência Pará. Tchau.